Calma. Eu sei que nesse momento talvez você esteja passando por um momento difícil, o seu processo está doloroso e talvez você esteja pensando em jogar tudo pro alto, em desistir. Mas depois desse vídeo aqui eu quero que você tenha uma outra forma de pensar sobre a desistência, para que você consiga entender que todo esse processo que você está passando hoje é um processo natural e que todo mundo passa por um processo parecido com o seu, ou às vezes até pior que o seu, outros menos, porque cada um tem o seu processo de forma individual. E é um processo que eu não consigo fazer por você, eu não consigo passar por esse processo que você está passando hoje. Porque eu tive o meu processo e ao longo da minha vida eu vou ter vários outros processos para chegar num nível maior. Então entenda que todo momento que você está passando hoje é um momento seu, individual, e que nenhuma outra pessoa consegue passar por você. Mas eu quero que você tenha uma visão que se hoje você não desistir, quantas pessoas vencem junto com você? Para um momento para você pensar quantas pessoas, além de mim, vão conseguir usufruir de tudo aquilo que eu vou conquistar se eu não desistir hoje. Porque não é só sobre você, é sobre várias pessoas que estão à sua volta, é sobre a sua família, é sobre seu filho, é sobre sua filha, é sobre seu esposo, sua esposa, é sobre as pessoas que você ama, é sobre as coisas que você pretende realizar na sua vida. Não é somente sobre você, é sobre o todo. E antes de você ter a colheita que você tanto deseja, tanto espera, existe um processo de plantio onde a maioria das pessoas infelizmente não querem passar, onde a maioria das pessoas simplesmente querem ir lá pegar um fruto de outra pessoa, mas não querem passar o processo de ir lá e fazer o processo do plantio. Esse momento que você está passando hoje é um momento de preparação. Se você ir na natureza e pegar uma semente de um fruto e colocar ele no solo e cuidar dele, você vai ver que vai ter um tempo da colheita. Qualquer plantação, sempre existe um tempo da colheita. Existe um momento de você cuidar dela, de você regar, e vai existir o momento da colheita. E cada fruto tem um seu tempo determinado. Tem coisas que você planta que simplesmente em questão de meses você já consegue colher. E tem outras coisas que você vai plantar e talvez você nem esteja mais aqui quando os frutos aparecerem, quando derem os frutos, porque demora anos. Então o seu processo que você está passando hoje é um processo que eu não sei qual vai ser o tempo que você vai passar por ele, porque cada pessoa tem um tempo de processo e Deus não determinou qual seria o tempo do processo de cada um. Tem pessoas que vai ser muito mais rápido, porque Deus entende que a pessoa já está preparada para receber os frutos, e tem pessoas que precisam passar por um processo de lapidação muito maior. E talvez você esteja passando exatamente por esse momento. Um momento de lapidação, um momento onde você está sendo lapidado, está sendo treinado, onde você vai ter muito mais resiliência para estar recebendo aquilo que é de seu direito. Todas as bênçãos que Deus preparou para você. Então não se questione, não ache que nesse momento nada dá certo para você. Pelo contrário, você está vivendo um processo que é um processo bom. Bruno, mas como assim é bom? É doloroso, é difícil, eu estou investindo aqui, não estou tendo resultado, ou eu estou fazendo alguma outra coisa aqui e as coisas não vai, parece que tudo comigo não dá certo. Esse é o seu processo. E o quanto antes você entender que processos é algo bom, é prazeroso na vida, vai ser melhor para você. Por que eu tô falando isso? Porque se você simplesmente recebesse tudo o que você deseja na sua vida, a sua vida ia perder o sentido. Eu falo isso porque eu passei por esse processo, eu era um cara que eu saí do absoluto zero, patinei durante anos no mercado digital, na vida em si, buscando uma coisa para ter sucesso, e depois que eu fui me encontrar e depois que eu fui realmente colher os frutos. E agora tem vários processos que eu passo para chegar no próximo nível. E eu consegui entender que todo processo que a gente passa, a gente precisa viver aquele processo. Porque se eu recebesse tudo aquilo que eu desejo na minha vida, imagina que você realizou todos os seus sonhos. Você acordou hoje e todos os seus sonhos estão realizados. Você tem o carro que você deseja, a casa que você deseja, você tem uma vida financeira muito boa, você tem a família que você sempre desejou. O que vai acontecer nos próximos dias? A sua vida, ela vai ficar
entediante, vai ficar chato. Porque como você já realizou tudo, você não tem mais nada o que buscar. Já zerou. A vida é como se fosse um jogo. Imagina que você zerou o game. Sabe aquele jogo? Eu gostava muito de jogar na época do Play 2, GTA. E lá tinha umas manhas que a gente colocava e conseguia abrir todo o jogo, zerar todo o jogo. E quando a gente fazia isso, sabe o que acontecia? Nos primeiros momentos ali eu gostava de estar jogando, tava tudo liberado, poderia fazer qualquer coisa. Só que aí passava um tempo e ficava entediante aquilo, porque eu tinha acesso a tudo. Já tinha zerado o game. Todas as missões que tinha já tinha sido zerado, já tinham sido feitas. E eu não passei o processo de missão por missão, de ter esse processo gostoso de ir lá e conquistar aquilo. Então, se você hoje acordasse com tudo realizado, nos próximos dias a sua vida perderia totalmente o sentido, porque você não teria mais nada o que buscar. Você simplesmente ia ficar, vou ficar o dia inteiro em casa, ficar no Reels assistindo uma série. Você pensa que isso é o auge da vida, isso que é o gostoso. Ah, não, vou ficar, Bruno, o dia inteiro sem fazer nada. Fica alguns dias assim para você ver. Você vai ficar entediado. E eu falo isso porque quando chegou um certo nível de resultado, teve um momento que eu fiquei relaxado, não queria fazer nada e minha vida começou a ficar sem sentido. Eu falei, poxa, mas eu preciso de novos desafios, senão eu vou ficar estagnado aqui. E foi por isso, inclusive, que eu mudei de ambiente. Foi por isso, inclusive, que eu começo a gerar desafio para mim, começo a fazer coisas que eu não fazia antes, começo a aprender uma coisa nova que eu não fazia antes, começo a almejar o próximo nível. Eu quero um sonho maior, eu quero realizar isso aqui. Além de mudar de ambiente, eu quero comprar uma casa top, eu quero ter um sítio, eu quero ter um carro legal. Eu comecei a colocar vários desafios na minha vida, porque se você chega a um certo nível e você não cria novos desafios, a sua vida perde o sentido. Presta atenção nos bilionários do Brasil e do mundo. Todos eles estão em constante movimento, mesmo tendo muito dinheiro. Eles poderiam simplesmente não fazer mais nada da vida, que estaria tranquilo, poderia viver aonde eles quisessem, sem trabalhar, sem nada. Mas por que eles não fazem isso? Porque se eles fizerem isso, eles vão perder o sentido da vida, eles vão entrar em depressão, a vida vai ficar um tédio. Então, por isso que o processo que a gente passa na nossa vida, a gente tem que aproveitar ele ao máximo, porque esse processo é gostoso. Eu sei que nesse momento que você está agora pensando em desistir, você fala, Bruno, para tu é muito fácil, você já tem esse resultado. E eu entendo, mas saiba que eu passei exatamente por isso aí. E eu tô te falando isso sendo a pessoa que já passou por esse processo e que já conquistou várias coisas na vida. Não tudo, mas várias coisas. E antes, inclusive, eu ficava me cobrando. Eu falei, poxa, mas eu poderia ter um resultado muito maior. Eu já poderia ter uma mansão, poderia ter uma fazenda, um sítio, poderia ter um carrão da hora. E eu ficava me questionando muitas vezes. Só que hoje, com a sabedoria, lendo, ouvindo outras pessoas e refletindo sobre a vida, eu consegui entender. E eu entendi que se eu tivesse conquistado tudo isso, a minha vida teria perdido sentido. Não teria mais nada para buscar. Simplesmente eu ia viver o dia inteiro em casa, no tédio, e aí o que acontece quando você fica nesse estado? Só coisas negativas começam a aparecer na sua mente. E aí a vida perde totalmente o sentido. Então, não fique pensando que esse seu processo é um processo que só você passa. Todo mundo passa por um processo parecido. Uns mais, outros menos. E é um processo individual seu. Mas curta esse seu processo. Curta ele. E pensa sempre, se eu desistir hoje, quantas pessoas vão ser impactadas com isso? Porque Deus não determinou um tempo para você vencer. Deus não determinou um tempo para você colher os seus frutos. Onde é que você viu isso? Que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses você vai colher os seus frutos. Não existe esse tempo. Cada um tem o seu tempo de colheita, assim como na natureza. Então, se você estava pensando em desistir da estratégia que você está fazendo hoje, do mercado ou de qualquer outra coisa, pensa nisso. Se eu não desistir, quantas pessoas vão ser impactadas com isso? E pensa principalmente, esse processo que eu estou passando hoje é um processo necessário, é um processo de lapidação. E isso é bom. Se não tivesse esses desafios na nossa vida, a vida não teria sentido. Eu falo isso como uma pessoa que já conquistou muita coisa. E toda vez que você vai para o próximo nível, vai ter outros desafios na sua vida.
Não pensa que você passando desse processo aí, que não vai existir mais nenhum outro processo, a não ser que você queira parar. Imagina que você conquistou aquilo que você deseja e não quer mais nada. Aí acabou. Só que é aquilo que eu te falei, vai perder o sentido da sua vida. É por isso que você precisa criar novos desafios. Por que os bilionários estão aqui na internet fazendo conteúdo, fazendo live, gravando vídeo, gravando podcast, escrevendo livros? Porque eles sabem, se eles pararem de movimentar, a vida vai perder o sentido. E presta atenção, as pessoas que muitas vezes vivem nesse tédio sem fazer nada são pessoas que vivem doentes, que não tem mais sentido na vida, não sente mais o prazer de viver. Então esse desafio que você está passando hoje, esse seu processo que você está passando hoje, é um processo bom. Enxerga por esse lado, é um processo bom. Por mais que o resultado seja vermelho, por mais que o resultado hoje seja negativo. E pega um aprendizado também aqui que eu aprendi. Todo resultado ele é válido. Muitas vezes a gente pensa em resultado e só pensa no resultado positivo. E lógico, o resultado positivo é muito bom, vir um dinheiro vai ser muito bom, com certeza, vai nos proporcionar boas coisas. Só que o resultado negativo, você não tem que enxergar ele como negativo, você tem que enxergar ele como aprendizado. Se hoje está negativo, significa que eu tenho que aprender com esses erros que eu estou cometendo. Com certeza tem alguns erros que eu estou cometendo que eu preciso parar para refletir ou parar para ouvir outras pessoas, para buscar mentores, buscar pessoas que têm uma outra visão, que já passou por esse processo, para ir lá e falar assim, ó, tá errado aqui, você precisa corrigir isso. Então o resultado negativo, ele é um feedback que tá dando para você. Pega isso como aprendizado, mas não desista. Continue fazendo, porque você continuando, você vencendo, várias pessoas vão vencer junto com você. E lembre-se sempre, o foco no plantio, pode ter certeza, a colheita vai ser inevitável. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, deixa o like aqui, se inscreve nesse canal que toda semana tem conteúdo novo para estar te ajudando a ganhar dinheiro na internet, para estar te ajudando na vida. Então já se inscreve aqui e compartilha também com um amigo que às vezes está precisando de uma mensagem como essa. Um forte abraço para você, tamo junto, semeador.